Certo. Você falou a Márcia, né? A Márcia já foi entrevistada aqui. É? Sim, já gravamos. Mas ficamos de fazer uma segunda parte, inclusive. Certo. Ótimo. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre. Bom, vamos falar de filmes. Eu tenho uns filmes aqui que você fez. Diga. Certo. O teu primeiro trabalho foi em curta-metragem, foi Interlúdio 83? Ou teve algo? Sim. Eu acho que foi. Entre o amor desesperado que senti por Cláudia e a paixão romântica que passaria a viver com Alexandra, ele encontrou tempo de se apaixonar pela caixa do supermercado. Era uma guria bobinha, 17 anos incompletos, curso primário, idem. Mas tinha olhos cor de homo e cabelos cor de pinho-sol. Ele comprou 815 cruzeiros de comida pronta e quando acabou de pagar, estava apaixonado. Não era uma paixão sofrida como tinha sido com Cláudia, nem tão carinhosa como seria com Alexandra. Ele apenas amava, sem adjetivos. A parte de cinema, eu fazia mais, eu tive assim, o melhor trabalho que eu considero, que eu consegui mais assim me desenvolver, né, foi com, agora é mais recente com o Gervásio, que foi o Bill, né? Sim. Ele me deu liberdade, eu construí um personagem bem, fiz uma dramaturgia, coloquei histórias aí, coloquei essas coisas da improvisação. Eu tinha uma musiquinha que eu sabia do tempo do colégio, o cara era professor, que meus professores faziam e tal. Então, e eu consegui fazer mais, mas eu sempre tive muita dificuldade no cinema, né? Sim. Do teatro para o cinema. Dificuldade inerente, e tinha uma dificuldade também assim de me localizar, me organizar no negócio, né? O cinema é uma arte muito difícil. A vida é um mero detalhe no universo. A vida só acontece em condições muito especiais. O pai não queria a festa. Brigou, esperneou, mas não teve jeito. A mãe resolveu o que ia fazer, foi lá e fez. A minha ideia era contar os momentos decisivos da vida dele. Ele tinha passado a vida toda tentando compreender a linguagem dos bugios. A história de um indivíduo pode ser tão longa quanto a história de uma espécie. Não foi nada fácil contar a vida de um homem de 111 anos que teve 4 famílias. Ele é o menino mais bonito que eu já vi na vida. Ele parecia um anjinho. Falava pouco, mas ele não tinha problemas na escola. Ele segurou a cabeça assim e deu um grito. Eu nunca conversei sobre sexo com o menino. Aluno bom,
obediente. Quando eu abri a porta, ele entrou correndo. Eu me aproximei um pouco, estendi a mão. Ele sempre falava a verdade e ele gostava muito de transar. Pena que é um desequilibrado. Para mim sempre foi muito difícil, porque ela demanda, assim, tem muita espera, muito tempo, né? E o início do cinema, do teatro, quando entra dentro do cinema, ele se choca, não é a mesma coisa. Interlúdio foi uma peça legal, foi com a Márcia, né? Com a Márcia. Aproveitaram ali, a gente estava vivendo junto, casados e tal. Foi muito legal ali. Esse filme eu acho também é um filme muito especial, né? Na tarde do dia seguinte, enquanto fazia as compras, ele se distraiu e acabou levando, por engano, o carrinho de uma moça. Essa moça era Alexandra. Alta, morena, 23 anos completos. Curso secundário, idem. Ele se apaixonou no mesmo instante. Depois, o que eu tenho aí? Verdes Anos. Verdes Anos. Verdes Anos. Verdes Anos foi uma glória ter feito, né? Porque o Verdes Anos ele coincide com a produção, a filmagem do Verdes Anos é de 84. Né? O lançamento foi 84, né? O lançamento é 84, a filmagem é 83. A filmagem é concomitante com a estreia do Bailey. Ei! Quer falar comigo? Como quer falar comigo? E o nosso encontro? O quê? O encontro que a gente combinou ontem. Não lembra da carta que eu te mandei no bar do colégio? Ah, então foi tu, é? Não vai fazer isso de novo, hein, menina? Vai me complicar. O que tu anda fazendo por aqui? Ah, não te faz de bobo, tá? E o que é que tu tá fazendo aqui? Bem no lugar onde a gente combinou? Não. Para um pouquinho. Eu passo por esse lugar todos os dias. Ah, essa desculpa é dose. Ah, pô. Ei, entra aí que eu te dou uma carona. Não, obrigado, não O quê? precisa. Tu tem medo de mulher? Então, assim, ó, eu adorei participar, tem um senão que eu já vou te dizer, mas o que eu achei, eu tive uma dificuldade, foi assim, ó, quando eu peguei o roteiro, eles me deram o roteiro, eu ia, o professor Cid e tal, papai, legal. Aí eu fui ler o filme todo, aí eu me apavorei, porque era o que eu estava fazendo. O roteiro, o inicial do Verdes Anos, começa em 64, com crianças. O Álvaro Teixeira, ele pegou essa parte e começou no mesmo ponto de corte que eu tinha pegado o Bailey. Sim. Aí eu parei de ler. Aí eu fui lá, só li minha parte. E fiz o filme sem ler o roteiro todo, sem ter ideia do contexto, porque eu não queria ser influenciado por aquilo, porque eu vi que eu, o Álvaro e o Gervásio, nós estávamos na mesma vibe criativa, no mesmo momento histórico, pensando coisas análogas em áreas diferentes, mas pensando, eu disse, puta que pariu, isso aí,
Eu esqueci, ainda bem que a peça vai estrear antes do filme. Rock and roll, nunca mais vou te ver. De certo foi por lá. Mas daí que aconteceu? O filme, eles não tiveram era uma produção pobre, produção baixo orçamento, eles não tinham como fazer. Precisaria, no teatro, eu podia fazer as crianças, adolescentes e os adultos. Né? O mesmo ator pode fazer. Né? E, agora, no cinema não dá. Né? O cara não pode botar uma calça curta e fazer uma cena de criança com a cara de 30 anos, 20 anos, de 18, como tinha na época, não dava para fazer. E aí eles não tinham, assim, produção para bancar essa parte. Daí eles cortaram e começa já adolescente. Pô, Dudu, tá certo que eu tava gordo ano passado, mas agora dá pra parar de encher o saco, né? Bárbara, nem te conto. Recebi uma carta anônima marcando um encontro amoroso. Pô, Nando, tu não confia em mim? Já leu isso aqui? Confirmado. Robertão impotente. Recebemos a informação de que o rapaz já foi consultar os maiores especialistas da capital e o diagnóstico de todos eles foi sempre o mesmo. Broxice pura. Agora ele está de viagem marcada para os States, onde pretende submeter-se a um tratamento médico. Eu avisei, hein? Eu avisei vocês. Último resultado do concurso Viadinho de Prata. Robertão na cabeça. Começa já adolescente. Então, a trama do filme, ela começa mais adiante. Não começa em 64, já começa ali, né, na adolescência dessa geração 64. Né? Essa geração do golpe pega na adolescência. O que para mim foi ótimo. Porque, e eu tenho muito carinho pro filme, eu acho o filme maravilhoso. Eu tenho uma cópia para mim, que eu de vez em quando assisto, mostro para as pessoas, eu acho muito legal. Olha, só na porta tinham 3, que já estavam quase arrombando. Aí eu pensei, esses marginal querem me pegar, mas não vai ser soco. Aí eu peguei o revólver, abri a porta e eles já saíram correndo. Aí eu gritei, ô cambada de viado, vamos parar de fazer barulho que eu quero dormir. Só não saí atrás para não desperdiçar energia pro jogo de hoje. É um cagalhão esse. Oi. Soninha, me contaram que você preparou uma surpresa para essa partida. É, eu vou dar um beijo em quem fizer o primeiro gol. Vai ser ótimo. E atenção, o juiz consulta o seu relógio, nós o nosso. Trilo apito, autoriza. Iniciar a partida. Beto passa para Vanderlei, Vanderlei recua para Rudimar, Rudimar domina, olha o jogo, lança no fundo para Robertão, Basteco se antecipa e recua para Pedro no primeiro lance do jogo. Nando avança pela direita, tenta passar por Vanderlei, sofre falta, o juiz não marca. E atenção! Meu único mal-estar com o filme é que quando teve, eles, como eu te falei, baixo orçamento, e toda a parte de sonora era feito num estúdio no Rio de Janeiro, que eu acho que era o único que tinha na época. Né? Hobby Filmes, alguma coisa assim. Tinha um nome ali que aparecia em todos os filmes e era um só. E era uma confusão para fazer, era difícil, né? Não é que nem hoje, assim, que tu tem um editor de som e tu corta e cola, puxa para lá, puxa para lá. Né? Tu tinha que ver o filme, olhar e dublar. Né? E aí, o que eles fizeram? Eles foram com som guia e eu estava com uma peça aqui. Eu não conseguia fazer isso, eu não pude ir. E aí eles pegaram 5 atores, mais ou menos, e esses 5 atores fizeram a voz de todo mundo. E fizeram bem, ficaram bom. Algumas coisas até ficaram melhor, outras ficaram igual. Tinha o Sérgio
Sérgio Lukin, que fez várias vozes. O Sérgio Lukin é além de ser um excelente ator, ele é um grande imitador. Então, ele pegava a sonoridade das pessoas que, se eu não soubesse que tinha sido ele que tinha feito, eu ia pensar que tinha sido, né, o João Biratã Vieira que tinha falado. Não, ele dublou várias vozes. E o cara que dublou minha voz é o Orlando Nascimento. E o Orlando Nascimento é daqueles caras genial, mas ele é um cabotino, sabe? Aqueles caras debochado, divertido. E eu vi que ele fez sacanagem, tenho certeza. Ele botou uma voz, uma carta amorosa. Ele deu uma puxada assim, que eu tenho certeza. Eu trabalhei com ele na primeira peça que eu fiz na minha vida, adulta, o Chapetuba Futebol Clube. Eu trabalhei com o Nascimento. Ele era aqueles caras que alegram o camarim e tudo, né? Mas ele era cabotino. Eu acho que ele fez sacanagem. Puxa vida. Não, mas não ficou ruim. Né? Não, Só que tu fica com aquela ideia, pô, tu fez um negócio legal e tal, e não tá a tua voz ali, é a única coisa. Eu não me dei conta, né? Eu também tenho a cópia do filme aqui e vejo algumas vezes, né? Eu já falei para o Werner, para vários. Aliás, me contaram que o Júlio Reni, ele mesmo dublou, né? Ele mesmo dublou, ele mesmo? É, o Júlio Reni. Aqui, ó, eu quero a mesa aqui no centro. O apresentador do concurso vai ficar aqui. Então tem que ter um mico pra ele e outro pra mim. Tá legal? Fica ali, né? O gravador é aqui. Não, o gravador não. O gravador tem que ser ligado direto na mesa. Bom, o resto você sabe, né? Eu volto aí depois. Ângelo, é tu que vai sonorizar o baile hoje de noite? É, sou eu sim. Sabe, eu sempre ouço teu programa na rádio, eu acho do arco. É? É. E se tu botar no baile as músicas que tu põe no teu programa, puxa, vai ficar do arco mesmo. Escuta, você é uma das candidatas à rainha do colégio? Não, imagina. Mas eu tenho uma amiga minha que... O quê? Desculpa, tá? Júlio Reni, que é o cantor, né? Sim. Ele trabalha no filme. Ele foi lá e dublou a voz dele. Questão de, viu? Não, eu digo, alguns fizeram questão de... eu quero... Era cantor também, né? O Júlio Reni tinha carreira de cantor ali. Você que fala nessas coisas de amor e luar, você não tem muita chance. Você que manda flores e diz que o seu negócio é romance. Você tem ombros perfeitos, cara bonita, coisa demais. Você tem quase tudo para ser considerado um belo rapaz. É cantor ainda, é cantor ainda. E quem mais? Sabe de mais alguém que dublou? Aliás, de quem teve a voz verdadeira? Que agora eu fiquei encafifado. Eu sei que o Sérgio Luque fez a voz do João Biratã Vieira, que é o pai. Sim. Né? E ele faz, tu não reconhece. Mas vocês queriam aula de quê mesmo? Revolução de 30. Ai, professor, o senhor precisa nos salvar. Aquela velha coroca implicou com a gente. Ela me deu 40 na última prova. Foi a minha primeira nota vermelha no boletim. Deixa eu ver o livro que ela indicou para vocês. Eu sabia. Esse livro está ultrapassado. Não vale nada. Não dá nem vontade de estudar numa coisa dessas. Mas é daí que ela tira a matéria para a prova? Eu vou indicar uns livros mais atualizados para vocês. Ai, professor, me deu uma sede. O senhor me dá licença? À vontade. Pode ter certeza. Os que ele fez muito bem. Fizeram... Não, mas o Breda e o Werner era deles. Era deles. Vai dormir agarradinho com o Vanderlei e com o Erasmo hoje. Já tô vendo a manchete. Eu acho que ele desconfiou de nós, hein? Não confiou nada. O Robertão é o cara mais odiado da cidade. Podia ser qualquer um que ele já sacaneou. Fernando, não é teu coroa ali? Não, o Breda e o Werner eram os papéis principais, né? Eles foram os papéis principais, e aí os papéis secundários, eles tentaram juntar com
O Sérgio Luque que faz o menino que é apaixonado pela professora. Como é que foi o jogo? Perdemos. Vai entrando, Pedro. A cozinha é aqui. Quer dizer que o juiz era um ladrão. Ladrão é pouco. Mas o pior é aguentar a flauta do Robertão. Quer tomar um cafezinho? Quem sabe tu almoça comigo? Eu? É. Tem alguém te esperando? Não. Eu até estava saindo para almoçar. E aí ele faz a voz... agora eu não me lembro se é eu acho que é o pai do Werner. Eu não me lembro qual é que é agora. Mas ele faz a voz do Biratã. Sim. E as mulheres ali, elas fizeram a delas? Eu não me lembro, isso eu não sei. Sabe? Não, isso você não sabe. É. Tá. Se a Márcia do Canto fez a dela, se a Luciene fez a dela? Eu acho que a Márcia foi dublada, mas não tenho certeza. Tá. Porque ela estava fazendo o baile na mesma época também. Né? Então é provável que ela não tenha ido viajar também. Ela não foi para o Rio para fazer. Certo. Eu acho que a Martinha fez mais de uma voz feminina, Martinha Biavaschi, que fazia aquela menina tímida ali. Com licença. Será que ainda falta muito para chegar? Depende. É que eu não vou descer, eu vou continuar. Quer uma balinha? Não. Eu também não vou ficar muito tempo. Eu vou ficar na casa da minha prima. Conhece a Martinha, né? Sim, claro. Ela faz cinema. Só não entrevistei ela ainda, mas conheço. Tá, então aí depois, aqui que eu tenho, você fez um vídeo, Beijo Ardente. Beijo Ardente. Beijo Ardente. Esse beijo é legal. Eu fiz um personagem bem marcante. O Beijo Ardente foi um evento, né? Não sei se alguém já te falou o que aconteceu. Não. Aqui em Porto Alegre tem agora, hoje, é a usina, né? A usina do trabalho que virou um centro cultural. É onde tinha a usina do gás da cidade. Tinha 2 prédios grandes na cidade, na beira do Guaíba. Um era a usina, que era uma imensa que está lá, e no lado tinha um prédio gêmeo, parecido, quase igual, que era o Cadeião, onde o pessoal de 64 foi torturado ali, tinha umas celas ali que subia água no chão da cela. Então os caras ficavam com água ficavam dentro da água, né? No Cadeião. Isso daí era uma coisa assim, desumana. Aí eles destruíram o Cadeião, derrubaram, e mantiveram. Eles iam derrubar também a usina, iam derrubar para fazer aquelas coisas modernas. E aí teve um movimento de cultura, de artes plásticas, artes cênicas e cinema e todas as, para manter e transformar a usina num centro cultural. O Luiz Paulo Vasconcelos, como é o nome dela? A mulher do Vasco Prado, os grandes artistas assim, de Porto Alegre se mobilizaram, e aí foi feito um mutirão que tinha diretores de cinema, diretores de publicidade, as equipes trabalharam tudo de graça, pessoal de câmera, fizeram esse filme.
Quem coordenou foi a Flávia Moraes, que era da MPM. Era Moraes, né? A filha de um dos donos da MPM. Ela coordenou esse filme, fez o roteiro, daí criou esse vampiro, era um vampiro de Porto Alegre, que morava na usina e tal, daí tem toda uma investigação, uma história de amor, toda uma... E aí eu fazia um cara que ia destruir o ambiente ali para encontrar onde era o cemitério do vampiro. E aí eu fiz, era todo um personagem bem caricato, ele era um técnico de explosivo que explodia tudo nele, assim, era quase um desenho animado, né? E a interpretação é toda, assim, bem caricatural, assim, né? Bem fora do padrão cinema. E eu também, porque a história toda é toda brincando com o exagero, né? A interpretação toda do filme, assim, né? Tirando um e o outro personagem que conduz a trama, assim, realisticamente, né? Assim, tipo, o namorado e a namorada, assim, né? O resto tudo era máscaras, né? Mas é um vídeo de grude, assim, tipo de grude. Underground. Mais ou menos, ele era meio underground, sim. É, porque aqui está vídeo, né? Então não está assim cinema, nem TV. Assistir, tem uma parte que eu consegui baixar no meu canal ali no YouTube, não é o canal, tá no YouTube, porque aí eu guardo coisas ali, né? Sim, entendo. Então eu consegui em 3 partes, e ainda ele tem um pouco tem problema de direito autoral ali, porque tem músicas que eles reconhecem que não poderia tocar. E tal. Sim, sim. Porque é Woody Grude, né? Tu vai lá e pega e faz, né? Sim. Não tem dúvida. Aliás, esse foi um problema que digamos, implicou, obstaculizou o Verdes Anos de ter uma carreira maior por causa das músicas, né? Porque quando eu gravei, entrevistei o Giba e o Gerbasi também. O Gerbasi foi umas 2 vezes, em diferentes épocas, porque ele é músico, né, também. E ele me contou, pois é, a gente fez o contrário, primeiro colocamos as músicas, né, para depois pedir autorização. Agora tem uma coisa curiosa que eu vou te falar, porque eu sou um cara que, por exemplo, eu assisto 2 filmes por dia. Porque além de, né, tem que estar informado, tem que ter um conhecimento enciclopédico também, né, nesse sentido. Estás brincando. E te digo que o erro não é deles apenas. Era uma prática que havia no cinema nacional. Se você pegar filmes dos anos 70, tem muitos filmes que passam na TV com músicas internacionais sem autorização. Não sei como acontece. Mas tem, você vê esses dias aí, ó, passou aquele filme do Reginaldo Faria, que é a década de 70, como é que é, Tchau Pra Quem Fica. Cheio de músicas estrangeiras ali que a gente sabe que se hoje passar no cinema tem que pagar pedágio. E pedágio pesado. 10 mil, 15 mil por música, né? Então eu não entendo porque isso passa e aí o Verdes Anos não pode passar de repente, vamos colocar assim. Eu não sei o que eles disseram ali, porque eles têm uma notícia mais direta, né? O que se falou na época foi que tinham dinheiro para isso e que não foi usado para isso. Tá. E daí, então, teve um quiprocó aí que eu não sei direito qual é que é. E, inclusive, o que eles descobriram que não tinha, quando foram, parece que era para Cannes, né? Ia para Cannes o filme. Sim. Sim, eu não lembro, porque essa entrevista ela ficou para o trabalho, né? Eu não tinha soltado ela. O filme ele foi convidado para participar de Cannes. Sim. Né? E quando eles pediram a documentação, não tinha documentação. Aí eles tentaram correr atrás e aí ela tinha que pagar 3 vezes tudo que tinham gasto. Agora eu lembro, foi dito, parece que o Giba falou que isso, claro, isso impediu que eles... mas ele falou festival, que isso impediu que eles levassem o filme para o festival,
porque cadê aqui a autorização das músicas, né? Aquela história toda. Não tem, mas eu acho que é porque, como esse filme que eu citei passou na TV, talvez TV, não sei se tem esse crivo. Eu acho que isso aí que tu falou é verdade, eu concordo, entendo assim da mesma maneira, mudou bastante isso, tinha uma época que fazia-se direto isso, né? Sim, fazia, posso te dizer, porque alguns diretores que passaram, inclusive por aqui, né? Por aqui, nesse espaço, me contaram. Não, eu tive um amigo meu que era músico, que é de Porto Alegre, agora ele está morando na Itália, que é o José Galia. Ele era daqui, mas a mesma geração que eu. E uma época, quando eu estava no Rio, eu encontrei ele no Rio. Ele estava trabalhando para a Globo, pesquisando músicas para trocar nas novelas, para venda de novela, na novela, para venda internacional na novela. Ou ele tinha que compor de novo, ou eles tinham que achar um similar, né? Porque senão eles iam ter que pagar uma grana pesada também. Isso Globo. Né? Sim. Então, assim... Mas eu acho que o lance das trilhas na Globo acabou um pouco por causa disso também. Isso? Porque assim, vou te dizer, não é pouca coisa, não é pouca gente que passou aqui, né? Também não, porque como assim, nesse trabalho também, eu mostro quem fazia trilha na época para novelas, né? Porque já que eu falo de trilha de drama. Então passou aqui o Hélio Costa Manso, que é diretor da Som Livre, passou por aqui Guto Graçamelo. E o que a gente observa, assim, que eu também falei para eles, né? Vamos combinar, né? Naquela vocês pegavam as músicas, trilha sonora internacional da novela, jogavam as músicas ali, não pagavam nada, ganhavam horrores de dinheiro. Não estou dizendo que eles ganharam, mas eu disse a emissora. Alguém ganhou. Bota ali, né? Aí você olha aí de madrugada, um filme ou coisa parecida, ali uma música, vamos pegar assim, vou chutar, mas tipo, filme ali de anos 70, principalmente. Aí tem uma música internacional, lembrei, Um Sábado Alucinante, que era de discoteca e tal. Come on, baby, love me, please, love me. Aí toca um monte de músicas ali que se fosse hoje, teria que pagar, né? Mas não pensa que hoje em dia também não tem um pouco disso, que tem uns caras aí malandrinhos, sabe? Agora, o truque que eu dou, o conselho que eu dou, eu não sei se é um conselho, e que eu faço, porque eu tenho programas de música ali, né? Porque eu trabalhei com música por muito tempo. Quando a gente vai fazer tributo, ao invés de botar um cantor, Bob Dylan, cantando, a gente convida as bandas internacionais que fazem um cover. Sim. Mas fazem um cover bacana, com timbre parecido, sabe? Aí quando dá na narrativa da reportagem ou da entrevista, a gente bota... não, para o YouTube não bloquear. Aí a gente bota a trilha de fundo e o pessoal, é o Bob Dylan. e na real é o cara homenageando, claro, sabe? Mas isso é para não bloquear, é para... Né, porque senão tem que monetizar 10 mil, 11 mil, 1 milhão e tal, até chegar aí, né? Então até ali é uma estrada longa. Mas eu acho que o caminho é esse aí, né? Entende? Agora, eu fiquei assombrado quando eu estive em Porto Alegre, só para encerrar essa parte, que eu vi uma peça, não sei se eu estou enganado também, mas eu vi uma peça que estavam fazendo sobre uma versão cinematográfica do Clube dos Cinco, que é uma peça daquele diretor que fazia filmes de comédias juvenis americanas dos anos 80, e parece que a banda Tequila Baby tinha feito uma versão da música para a peça, e eu fiquei encucado se o cara pediu autorização, que pelo tudo que eu escutei parecia que não havia pedido, da maneira que estava sendo apresentada, divulgada, sabe? Eu falei, olha que o pessoal está de olho, o escritório que era da Universal, aí em Porto Alegre, é bem perto aí como é que é, do Casa de Cultura Maracanã. E eles vão, se eles acharem, eles vão e empastelam, né? Sim. Então é uma coisa delicada.
Mas eu acho uma pena. O Verdes Anos, não, por exemplo, Verdes Anos e outros trabalhos que tem um envelhecimento, mas é uma produção barata. Pô, mas foi feita no amor, né, também, uma coisa assim que foi um amor que ficou com cara de profissional, né? Claro. Nando, tu é o maior, tu é meu amigo, então tu mostra o caminho. Pra lá. Eu quero te colocar é o seguinte, eu fiquei impressionado com o que vocês fizeram, né? Porque aquilo ali foi uma ruptura, né? Ruptura, eram filmes do Teixeirinha, era sabe, não havia uma identidade urbana, entende? Então aquilo ali foi, e é uma pena, né? Uma pena que, né? Aí o que veio depois? Vieram que o Me Beija e aquele o Inverno, que é do Gerbasi, né? Do Werner, né? Que é um longa. Sim, com o Werner. Com o Werner e Luciane Adami. Luciane... Isso. Soninha, tu gosta? Rita, que bom que ficou. Bom, aí você fez Ângelo Anda Sumido em 97. Isso, isso aí foi legal, não me lembrava. Foi com o Jorge, né? Trabalhar com o Jorge Furtado foi ótimo, né? Tô indo pro centro, moço. O senhor podia baixar um pouco o rádio, por favor? Ele também ele dá muito, ele trabalha bastante, ele dá muito espaço. Fazer um taxista ali é muito bom, construindo uma construção bem interessante do personagem. Porque ele na verdade, esse personagem, ele tem ressonância com os dias de hoje, né? Porque o cara, ele é praticamente um bolsonarista, o personagem que eu fiz, né? Eu criei uma coisa ali para aquele personagem, né? Mas você não está errado. Você falou que criou o bolsonarista, mas já existia bolsonarismo, você não tinha a palavra. A gente não sabia, né? Porque é aquele sujeito, né, que tem ressentimento com a cultura, que é truculento, né, que é misógino, que é racista, tem isso, já existia. E a brincadeira que eu convenci o Jorge, criei com ele, assim, eu comprei um isqueirinho que era um revólver, né? E daí, quando o cara, daí no final ele pegava assim, não sei o que lá, puxava o revólver assim e olhava para o Serginho, né? Daí eu já, se importa que eu fume? E daí acendia o isqueiro. Tipo assim, quase matando o cara, né? Isso que ele xingava as pessoas na rua, tinha uma cena que mandava a pessoa tem que botar esses vagabundos na Amazônia para lá capinar, trabalhar, o que estão pensando? Olha só. Já morreu, animal? Eu sou maloqueiro, cambada de vagabundo, só matando mesmo. Olha aqui, ó, sabe o que tem que fazer com essa gente? Ó? Tem que mandar tudo pra Amazônia, pra lá pegar na enxada, trabalhar. Aquilo ali foi muito bom. Agora, que bom que tu me lembrou dele. Gosto. Aqui tá Taxi Driver, né? O personagem, Taxi Driver. É o motorista. Sim. E A Paixão de Jacobina, que você participou? Participei, fiz uma ponta ali aquela peça esse filme do Fábio foi bom, né? Eu peguei um período bem curtinho de filmagem, foram 2, 3 dias, assim. É isso senão o resultado da miséria e do abandono da região administrada pelos conservadores. Conservar os seus privilégios e deixar a população deseducada nos legou a essa situação. A ignorância é a pior de todas as misérias. E agora que esses analfabetos resolveram seguir uma doidivanas, se faz necessário uma solução extrema.
Os liberais gostam de sangue. De preferência, o sangue dos outros. Certos mitos são mais fortes mortos do que vivos. Uma jacobina morta poderia ajudar muito a causa liberal, mas não contribuiria em nada para o progresso da região. Vamos agir com cautela mais rápido. A situação está fugindo ao controle. O melhor, já fugiu. Um corpo esquartejado e outro sem sangue em menos de uma semana. Doente. Jacobina está doente. Vamos prender uns 20 muckers. Jacobina, Maurer e este Robinson, o ruivo entre eles. Mandamos todos para a cadeia de São Leopoldo. Sob que acusação? Incitação à desordem. Pouco vago. A hora não é para detalhes jurídicos, Len. O povo está assustado. E a voz do povo é a voz de Deus. Eu proponho que Jacobina seja levada para a Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Excelente ideia. Se ela está doente, tratamento médico. É claro que antes de qualquer coisa nós temos que tentar a rendição. Nós temos que fazer o possível para evitar um massacre. Queimem a bruxa. E junto com ela, todos os seus seguidores. Não era o senhor que repudiava soluções extremas? O meteorito de Pentecostes mudou toda a conjuntura. E quando a conjuntura muda, eu mudo junto com ela. Ervas daninhas têm que ser exterminadas. Senão... O personagem era um personagem... Wagner. Um personagem acessório, né? Um personagem assim de... Mas ele tinha uma fala boa e essa fala me botou no trailer, né? Então, eu trabalhava mais no trailer que no filme. Que tem gente que vê mais o trailer que o filme, né? Foi bom. E eu dizia, queime a bruxa. Era minha fala principal era queime a bruxa, né? Então, assim, em Gramado, lá, quando teve o debate do filme, né? Cara, ator, assim, o cara sempre faz uma piada sobre si mesmo. Daí eu falei assim, não sei o que, papapá, tarará, meu personagem, eu vou parar aqui porque aqui eu já falei mais do que o filme, tudo que eu falo no filme. Era um personagem pequeno, assim, mas aquela turma ali era muito boa, né? O Werner, o Thiago Lacerda, o Calone. Conviver com aquelas pessoas ali, pelo menos um pouco tempo, mas foi muito bom. Tinha o Nelson Diniz, trabalhou nesse filme também, que fez um trabalho incrível. Nem sempre o elenco ajuda, né? Nem sempre o elenco ajuda. Não, às vezes tem alguém, né, que não contribui, né? A gente ouve aqui, escuta aqui, né? Bom, o que é Anita Life for Garibaldi? Isso aí deve ser a vida de Anita para Garibaldi ou em Garibaldi? Um italiano. É um filme que eu fiz. É uma participação para o filme italiano. Era um cara, eles estavam filmando a Anitta, na mesma época tinha 2 filmagens da Anitta, tinha uma brasileira e uma italiana. E daí eles me chamaram lá para eu falar italiano, eu disse que falava, não, mentira, não falava. E daí eu fiz uma cena lá, que eu era o Bento Gonçalves, né? E daí o ator era um ator que fazia, eu tinha um modelo, assim, um ator, né, que fazia o personagem principal, não. E ele falava italiano, tá? Daí eu fiz a cena, e daí o cara falava, assim, tinha uma fala dele que dizia assim, o pessoal disse que tu aprendeu a falar com... como é que é o nome daquele outro carbonário italiano? Um outro carbonário italiano que veio aqui, e aí eu disse, tu aprendeu a falar italiano? Eu disse, così, daí eu improvisei, daí os caras riram, foi bom. Consegui improvisar em italiano, foi muito legal de fazer. E tinha um diretor de fotografia que, eu não me lembro o nome do cara, eu tento procurar ali, mas ele diz que ele trabalhou, era assim, um velho, assim, gordo, cheio de anéis e tal, todo charmoso, assim. E ele disse que ele tinha trabalhado com Fellini, que era da equipe do Fellini. Não sei. E o cara que faz o diretor era um cara também, assim, bem conhecido, né?
Eu tentei procurar esse filme em tudo que é lugar, nunca achei. Eu nunca vi o filme, o resultado desse filme. Eu acho que era um filme misto, assim, entre televisão e cinema, né? Híbrido. Híbrido, né? Daí pode ter entrado num circuito que não feito aquele circuito comercial próprio, não sei. Mas eu só quero fazer um parênteses aqui. Você fez comerciais também. Bastante. Bastante. Para lojas. Eu vi esses de lojas. Você assistiu? Sim, era pequeno. Né? Você fala, o Glenn Miller, a época do Glenn, tem assim, eu não lembro que loja era, JH Santos, não sei se... JH Santos, isso. Tem dias que me dá uma vontade louca de dizer pro velho o quanto eu gosto dele. Mas a gente não tá mais junto. Fica esse nó na garganta. Uma chance de dizer ao seu pai o quanto você gosta dele. Acho que é isso. Aquilo ali foi assim... O que eu posso te dizer? Foi uma sorte, porque eu tive um contrato, eu ganhava relativamente bem durante um ano, sempre. Só que a gente trabalhava pra caralho um dia por semana, nós virávamos uma noite filmando, gravando. E era varejão. E eles criaram um módulo de comerciais, nós gravávamos 5, 6 comerciais numa noite. Porque era varejo, né? Então, eles tinham uma estrutura, assim, tu viu ali, né? A gente sempre acha melhor que os cálculos da vida. Por isso, compra a calculadora tal, não sei o quê, Mas, a gente anda meio cansado. Melhor que isso, melhor solução é uma cama de casal, não sei o quê. Sabe? Então, assim, tinha uma chamadinha, aparentemente, e aí jogava para o produto, assim, bem primário. Sim. Mas foi bom, porque ali foi um ano inteiro. Foi ruim porque ficou um pouco trancado, assim. Eu consegui trabalhar depois. A Patsy Secata, que fazia o comercial, ela ficou mais marcada do que eu com o JH Santos, né? O casal JH Santos, né? Embora tenha sido um casal, ela ficou mais marcada do que eu. Ela demorou mais para voltar a trabalhar, para comercial, para outras coisas, assim, de audiovisual. Ela ficou... assim, digamos, os concorrentes não chamavam, né? Sim. Eu lembro desse teu, agora o dela eu não lembro, mas acabei vendo esses dias. Eu vi não sei aonde, mas deu para ver. Eu encontrei um tempo atrás, nos VHS antigos, e converti. E daí eu dei para minha filha e ela começou a distribuir lá, que ela é meio TikTok lá, ela gosta desse negócio. Como dar um super presente para o seu super-herói sem furar seu orçamento? Dê um kit furadeira Black & Decker de JH Santos. Tá por 499 cruzados. Não é uma boa? Qual o lado do cigarro que você prefere? O da brasa ou do filtro? Pergunta estranha, não é? Eu, por exemplo, prefiro ele apagado. Eu acho que é por esse lado aí. Neto e o Domador de Cavalos. Você fez papel de Barão? O Barão de Aceguá. Esse é um longa-metragem de 2008. Isso, é um personagem bem bom. Esse foi um personagem extenso, assim, teve uma boa trama. O filme, ele é um filme bom, assim, mas é um filme médio, né? Ele se perdeu um pouco assim... Não sei, em off eu vou te dizer assim, o roteiro ele se perdeu. Certo. O Tabajara é um ótimo diretor, um ótimo romancista, ele é ótimo escritor, mas ele estava há muito tempo sem filmar, ele tinha feito o primeiro Neto com o Werner, quando o Werner voltou das cinzas, assim, né? Uhum. E aí ele foi fazer uma continuação, só que ele foi quase 10 anos, 5 anos, não sei quantos anos depois do Neto, o Neto perde a sua alma e o Neto é o Domador de Cavalo. A lenda imortal. Se não estiverem reunidos até o amanhecer, do Negrinho do Pastoreio. Tu vais levar 100 chibatadas. Como nunca foi contada. Nós somos o único país da América do Sul amarrado a um império escravista. O tempo de guerra acabou. Chega de peleia pra mim.
começar uma guerra. Uma guerra pela libertação. Neto e o Domador de Cavalos. Nos cinemas. Eu acho assim, ó, eu fiz o Neto, é um personagem muito bom. Ali eu trabalhei junto com tem o Ian Ramil, que fez um trabalho, que é um músico, e agora ele era ator na época. Foi um trabalho muito legal, muito bom. Com o Werner, o Tarcisinho, o Sir Martin. Tinha um grupo muito bom, e tinha o plot que eu trabalhei era bem legal, porque se relacionava assim, a toda a parte da fazenda, né? Então, assim, foi filmado no São Pedro, né? Foi bem legal, e lá no interior, uma cidade ali perto como é que é o nome dali? É nos Campos Neutrais ali, Santa Vitória do Palmar, né? Um cenário muito bonito. Eu gostei muito de fazer o filme. Eu tive, assim, o enquadre da história, ela ficou um pouco complexo, assim, porque tinha muito herói para pouco vilão. E os vilões, que era eu, não tinha uma dramaturgia para me sustentar como vilão, né? Então, assim, na verdade, o vilão era a estrutura. Então, assim, não ficou personificado no personagem. Ou se ficou, não ficou o personagem, não foi dado uma ênfase de esse cara é o mal, né? Que era o que eu estava fazendo. Era um cara, era para ser bonzinho, tá, mas o cara era o dono da fazenda, o cara que mandava chicotear fazia as injustiças, chicoteava o negrinho, né? Era baseado na história do negrinho do pastoreio, né? E, então, ele tinha alguns problemas de dramaturgia, mas era um filme, mais um filme, conseguiram fazer, orçamento difícil também, né? E o Tabajara é um cara, ele tem muito, assim, eu gosto muito do Tabajara, principalmente, eu gosto até mais dele como romancista do que no cinema, né? Como romancista, eu acho ele primeira linha, assim, né? No cinema também, acho que ele está nesse mesmo patamar. Você falou novamente agora, mas o vilão poderia ter sido não sei o quê, coisa e tal. Eu tentei controlar, mas não conseguia. Claro, não, mas eu compreendi. Sabe, é aquela mágoa que não tem fim. O cara, quando é ator, ele guarda mágoas. Ele vai usar para algum lugar. Tem que guardar para usar. Pois é. Às vezes ela vem sem que o cara espere. Aqui, só que eu pulei aqui, ó. Você fez acho que para televisão, Contos de Inverno, em 2001. Isso aí foi uma adaptação de uma peça minha. A peça chamava A Coisa Certa. É uma peça que fez muito sucesso, teve muito público, e nos Contos de Inverno foi um dos que mais teve público, né? E quem dirigiu foi o Gilberto Perim, que era da TV também, né? Que era o Big Boss da TV naquele momento. E ele que dirigiu, e foi assim, foi o que deu maior índice de público, foi essa filmagem, né? Essa série, esse episódio. E era baseado na Coisa Certa, na peça que eu escrevi, né? Eu fiz a adaptação junto com o Jorge, eu acho que o Jorge foi que deu o acabamento, assim, né? Porque eu tinha condições de adaptar, mas faltava um pouco de know-how, assim, né? A medida certa do corte, do texto. Tudo num dia só, o nome acho que é episódio, né? Deve ser um episódio. Não sei se era por episódio o capítulo, mas tá tudo num dia só. Foi esse aí, né, que você fez? Não, peraí. São duas coisas diferentes. Tem um como roteirista, que é da Coisa Certa. O Contos de Inverno é a Coisa Certa. Não, peraí, vamos peraí, Coisa Certa. Então, misturei, então.
Não, eu tenho aqui, ó, Contos de Inverno, 2001. Abaixo do Contos de Inverno tem, abre aspas, tudo num dia só. Não é o nome da história? Esse é um que eu fiz de ator, isso. Tá, como ator, tá. Ator. E Mulheres em Transe aí já é 2012, que aí é... Também, foi uma sequência de dois trabalhos para a RBS. Todo num dia só é uma... Deixa eu me lembrar direito. Todo dia só é uma série que eu fazia o pai de uma menina. Era divertido, eu me diverti muito fazendo. Foi muito bom ter feito, porque eu fiz um pai muito louco, muito porra louca, então ele me diverti fazendo. E foi bem bom. E Mulheres em Transe, personagem de Laerte. Isso, Laerte era meio que assim, um galã da meia-idade, assim, né? Um cara, um homem maduro. E aí depois você fez... Me botaram num intermediário, assim, né? Na parte de ator. Eu ficava no meio do caminho entre fazer o galã e fazer o vilão. E então, na verdade, isso aí, de uma certa maneira, eu acabei meio prejudicado, assim, porque não fiquei nem de um lado nem do outro. Então, o Laerte era um pouco assim, era mais o viés do galã e tal, um cara bonzinho, legal, direitinho, era um homem desconstruído, assim. Então, ele foi bom de fazer, tinha uma... O que é 5 Maneiras de Fechar os Olhos? Esse filme é muito legal. Cara, esse filme é um dos melhores trabalhos, é uma pontinha, é um dos melhores trabalhos, porque, assim, é um trabalho dos alunos do Gerbasi que fizeram um longa-metragem. Em vez de cada um fazer um curta, eles fizeram 5 histórias, né? Nossa, como tu e a tua mãe são parecidas. Tu acha? A gente colocou a Duda numa escola nova, mas a mensalidade é uma facada. E a promoção da Júlia não vai mais sair. Nem sei como é que a gente vai se virar. Sabe o que eu mais amo em ti? Tu é a pessoa que eu mais conheço e mais tenho vontade de conhecer. Eu senti tua falta por aqui. Eu também vou sentir a falta de vocês. Eu lembrei de uma história que minha mãe sempre me contava. É sobre uma raposa que morava na floresta. Cinco maneiras de fechar. Tá, isso. E daí eu fiz uma cena com a Áurea Batista, que era muito divertido, o Gerbasi gostou muito, até foi ele comentou isso em aula depois, e foi muito bom. E tem o outro, que é... O outro filme é Para que Servem os Homens? Para que Servem os Homens. É que
Olha só, eu nunca consegui, tá? Não sei se é off o que eu vou te dizer, mas eu vou te dizer assim, eu nunca consegui desenvolver muito o trabalho de ator para o cinema. Eu sempre peguei assim um tipo de trabalho que eles me procuravam uma coisa que eu não sabia direito onde é que eles queriam chegar. Por isso que eu te falei, ficar no meio do caminho entre o galã e o vilão. Então, por exemplo, ali, esse filme que eu fiz com a Áurea era muito bom. Ele fazia um casal que ficava brigando. Tem 5 maneiras que fazia uma cena, era um homem meio assim, insatisfeito, meia idade, jovem, assim, mas que tinha namorava uma guria bem jovem, enquanto que tinha uma família, então ele ficava meio melancólico, uma cena no motel e tal, ficava meio melancólico. Tá? Então não conseguia assim, essa é boa. E tem outros filmes que eu não sei direito, né, que colocar, né? Sim, sim. Vou te dizer, sim. Tudo bem. Tudo bem, mas você está acima da média. Geralmente aqui a gente até fica numa expectativa, né? Que eu vi esse trabalho, o cara vai me contar histórias, aí daqui a pouco o cara, mas eu não me lembro que eu fiz tal. Aí o cara dá uma paradinha, vai tomar uma água lá. O único que não esqueceu muito foi o Emiliano Queiroz. Ele tem 90, não é quantos anos ele tem? 80 e tantos anos. E ele fez filme, hein? Ele ficou 4 horas, né? Uma quantidade de trabalhos que ele tem, né? Que ele foi falando um a um. E eu falei, vai no banheiro um pouquinho, né? Senão ele não saiu ali, né? Até que uma hora ele cedeu. Mas é que ele já tem problema renal, inclusive, né? Por não ir muito ao banheiro. Então, isso já explica. Bom, Bill, agora entra no Bill. Filme, que você mencionou aqui no início e tal. Meu preferido, né? Bill, meu preferido. Sim. Quando teve em Gramado lá, teve destaque, indicaram um nome para melhor ator. Não ganhei, mas indicaram, né? Então, assim, era um filme. É que o Gervásio, eu já tinha trabalhado com ele no Verdes Anos, e eu gosto muito de Gervásio. A gente tem uma liga de futebol de mesa, que a gente participa até hoje, né? Se reúne para jogar botão, então, assim. Pena que é um desequilibrado. Voltar a ser criança. Sim. Tem um carinho muito grande por ele. Ele é um cara genial, né? A cultura dele. E ele me convidou para fazer o filme, e aí eu comecei a botar pilha, conversar com ele. Tá? Ele disse, me ajuda, estou pensando em fazer assim, o que tu acha? Daí ele disse, não, põe, Ju, vamos lá. Ele ajuda, ele trabalha muito com os atores, né? Ele é um dos caras que sabe trabalhar com o ator. Ele sabe dirigir um ator, ele sabe deixar o cara à vontade, ele sabe deixar o cara se arriscar. Quando tu passa da conta, ele diz, trava, volta, ponto, volta. Aterriza, não, tá, é bom, mas menos. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Porque eu não entendo, assim, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, apesar assim que você é mais, como você disse, né, ator de teatro e de diretor, né? Mas uma coisa que eu não entendo nesse pessoal é tipo assim, na hora que vai fazer o filme, né? Dizem que um percentual de diretores não sabe o que estão fazendo naquele momento. Como assim? Eu queria entender. Não sabem, se eles estão ali para fazer, né? É uma coisa que eu até hoje não... que eu já assisti em várias palestras, ou debates, ou entrevistas, não consegui entender. Aí esses dias mesmo... Não, esses dias não, esses tempos,
Mas que é Francisco Ramalho Júnior, que é um cineasta lá de trás, e eu pensei que ele era não tão para trás assim, mas quando eu fui ver, ele já tinha feito até em 68 filme, com Francisco Cuoco, o filme. É um filme que até bem moderninho para a época. Mas que gata! Eu vou ganhar essa gata. É muito boa, né? Anuska! O que há? Não há nada não, por quê? Entra no carro. Tá muito quente lá dentro. Aqui tá bom. Sente o cheiro do mar? Entra, tô dizendo. A moça não quer entrar, velhinho. Não falei com você. Ela não quer entrar. Como não quer, não vai entrar. Bernardo! Bernardo! Enfim, aí ele me disse, tá vendo aquilo ali que eu fiz, que você vê na tela e que eu não sabia na hora que eu ia fazer. Então eu queria ouvir de um diretor o que é isso. No teu caso, como diretor de teatro, você sabe o que vai fazer, né? É que ou será que é por causa da improvisação? Não, eu acho que é a quantidade de elementos que tu tem que controlar na hora, no setting ali. É muita coisa para... Então, o ator, todo ator que é ator manhoso, isso também que acontece muito frequentemente, o ator ele quer atenção, né? Ele quer ser tratado, pode ser, né, como se diz, não existe personagem pequeno, existe ator pequeno, o ator quer ser tratado como um grande, sempre, dependendo do personagem. E o diretor, primeiro ele tem uma ideia, segundo, ele sabe o que ele vai fazer, mas ele não diz para ti. E terceiro, ele tem tanta coisa para cuidar que ele não consegue dar atenção e o ator é mimado, não quer ficar em segundo plano. Acontece seguido isso, né? Fica sofre, o ator sofre com isso, né? Estava tentando lembrar. Fala. O teu último trabalho foi a Bênção, né? Ou não? Bênção, isso. Isso está certo. Esse foi divertido. Eu fazia um padre, né? Eu recuperei assim, muitas histórias do meu passado lá de Forqueta, no interior, né? De igreja, paróquia, etc. Né? Eu tive que rezar, tive que improvisar uma missa. Foi muito divertido fazer. Foi ótimo, papel pequeno, né? Mas foi bom. Sim. Tem um ali, não sei, que é com a Yulia, não me lembro qual é o nome. Com a filha do Gervásio, eu tenho um com a filha do Gervásio que ela é muito boa. Ela me deu, acho que era uma série para o colégio. Pode ser essa inacreditável. Não, acho que aquele lá é... Ah, meu Deus do céu. Aqui Inatingível está como se fosse curta-metragem. Mas eu te confesso que eu não tive tempo de clicar no cartaz. Assim, quando eu fui clicar no cartaz, não estava começando. Eu acho que tem um cartaz ali e dizia que você tinha feito esse trabalho. Aí eu não tive tempo de... Esse aí também me passou. E tem um outro que não entrou em cartaz, que foi um prêmio da TVE, dirigido pela filha do Gervásio, que é uma ótima diretora, ela é muito, muito boa. E eu fazia um cozinheiro porra louca, assim, muito bom, e eu tinha que atuar com um monte de criança, assim, uns atores de 7, 8 anos, escolhi um profissional, que impressionante, e aí eu ficava porra louqueando lá, o estúdio sempre ficava assim, matando de rir, assim, né? Eu faço muito, brinco muito, improviso muito, assim, gosto disso. Minha formação é improvisacional, né? Sim. Teatro de improvisação e tal.
Sim. Espetáculo que se chama Meu Deus, Minha Filha é Sapatão, né? Que surgiu de uma nova técnica. O Júlio, que é diretor e também ator, tá aí com um novo trabalho, inovando. Como é que é essa história dessa nova técnica que deu origem para Meu Deus, Minha Filha é Sapatão? Bom, esse trabalho a gente comecei a desenvolver com um grupo de alunos, comecei a dar um curso, né, universitário, e foi se formando um grupo, né? E em função de uma série de dificuldades e toda a situação do teatro que se vive hoje, né? Falta de salas e etc, toda aquela choradeira de sempre. Comecei a desenvolver esse trabalho na rua, a gente começou a fazer teatro de rua. Daí chegou um momento que a gente começou a desenvolver uma técnica toda especial, começou a desenvolver um trabalho que a gente resolveu denominar de teatro da aparência. Que se não é nenhuma novidade, é uma coisa nova, na verdade, né? Porque se trata de toda uma teorização, uma prática, um desenvolvimento todo novo do teatro de rua, né? Mas como é que se processa esse teatro de aparência? A partir do que começa o processo de criação? O texto surge como? É assim, a gente resolveu criar esse teatro, se formou, assim, está em processo ainda o teatro da aparência, no seguinte sentido, a gente se deu conta até que o nome é por conta de vocês? Isso, a gente criou isso justamente porque a gente se deu conta assim, ó, que um tempo atrás a revolução estava na ideologia, né? Então tinha muito teatro político tomando esse tipo de posição mais progressista e tal. Mas isso se esgotou. Chegou um momento que a revolução estava na revolução do comportamento. E eu acho que hoje o momento a revolução mais, por incrível que pareça, é retomar o pensamento, né? Poder pensar de novo e sair do chavão da frase feita. A gente está vivendo assim um festival de frase feita, de chavões no Brasil. Tanto é que um candidato não vai e aumenta o Ibope, né? Então, que a palavra não tem mais sentido, o pensar não tem mais sentido. O teatro da aparência, então, se coloca nesse lugar. A gente cria uma situação em que desencadeia aquela situação em si. Tu olhando para aquilo ali, tu vai desencadear uma série de preconceitos, uma série de ideias pré-formadas sobre determinada situação. E o caminho são vários, então, quer dizer, depende do que cada uma pessoa vai pensando e vai surgindo exatamente, daí eu ofereço para o público, eu interrompo a apresentação, eu ofereço para o público uma leitura dessa aparência. Né? Assim, tu vê uma situação e a gente para. E aí, o que tu enxerga a partir disso? E cada um vai dando a sua versão dessa aparência. E no final a gente oferece a nossa versão, né? Quer dizer, é uma ideia assim de poder sair dessa ideia preconceituosa, dessa ideia toda já cimentada, amarrada, onde as coisas estão todas já assim, isso é aquilo, cheio de sinais de igualdade, sem poder analisar melhor cada coisa. O interessante desse trabalho, pelo que tu estás me falando, é o seguinte, que além de todo esse processo criativo, mostrar um caminho diferente, vocês estão inovando também, vocês estão fugindo do circuito comercial do teatro. Claro, justamente, quer dizer, o teatro comercial entrou num lugar comum, assim, fantástico, né? Quer dizer, e numa falta de criatividade incrível, ele está um sistema de repetição, repetir por repetir, que está muito triste de ver. Apesar de ter raras exceções, raras e brilhantes exceções, de maneira geral tá muito medíocre e tudo. E então a gente resolveu ir para a rua, né? Também porque não precisamos... essa saída de vocês? Tá super interessante, né? Porque, em primeiro lugar, assim, a gente foi pra rua porque ir pra rua eu não preciso pedir pra ninguém pra ir pra rua, né? Não preciso de autorização de ninguém, não preciso de dinheiro de ninguém, não preciso de apoio, nem nada. Eu vou pra rua e faço. E o público chega imediatamente. E o público vai, o público quer ver, é sensacional, é incrível. Assim, a gente já tem um catálogo, assim, nessa cena, que é a nossa cena, assim, modelo, que a gente chama de cena modelo, que é Meu Deus, Minha Filha é Sapatão. A gente tem um catálogo, assim, de participações de público, né? Então, de uma maneira geral, assim, tem um que mata. O primeiro que entra mata a filha, porque encontra a situação... Você apresenta uma situação e o público vai participando. Claro, então, o que ele faria como um ator, claro, né, no caso? Claro, a nossa aparência nessa peça é uma família chega em casa e encontra a sua filha com uma outra menina na cama. Essa é a aparência. O que está acontecendo ali é o que o público enxerga. Cada um vai enxergar o que pensa, né? Então, uns matam, outros tiram a filha e entram na cama com a outra. Teve uma participação super bonita, assim, emocionante, que entrou um senhor com uma criança no colo e disse, poxa, minha filha, o que tu tá fazendo aí? Nós cuidando do teu filho. E entregou a criança pra atriz, né? A atriz beijou. Assim, e a coisa vai rolando de uma forma super natural, pelo que você tá me falando, É incrível, né? Olha, eu nunca vi uma coisa tão engraçada como as pessoas participando na rua. É uma maravilha. Tá, então, né? O convite para que as pessoas, então, possam participar de Meu Deus, Minha Filha é Sapatão. A gente tá apresentando, tá participando do Encontro Renner, né? Vai ser essa apresentação vai ser sábado, às 14 horas, né?
Pois é, isso justamente que eu ia dizer, então fazer o convite para as pessoas. Para então que fosse lá na frente do Teatro São Pedro, às 2h da tarde, para vocês poderem participar e assistir. Meu Deus, minha filha sapatão. Obrigada, Júlio. Eu que agradeço. Nós continuamos com o Jornal do Almoço. Sim. Teatro de improvisação e tal. Sim, a improvisação é muito bom. É difícil improvisar, né? É que é difícil improvisar no cinema. Ah, tá. Uma disposição, tem que ter a câmera disponível, tem que ter a luz disponível para te colocar coisas, né? O cinema é econômico, você tem que ir lá fazer o que o cara quer, ponto. Né? Isso aí é que eu sempre me rebelei, assim, nisso. Não é que eu me rebelei, isso me incomodava sempre, assim, né? No fundo de mim, eu sentia que eu precisava mais tempo para fazer, né? O cinema tem pouco ensaio, né? Eu vejo o cinema que eu participei, tem pouco ensaio, né? Ou às vezes tem ensaio, daí tu vai lá, é outra coisa, né? Meio salve-se quem puder, né? Não gosto muito dessa parte aí, que me incomoda, porque é meio salve-se quem puder. Vai lá, faz os teus truques e deu. O teatro, para mim, é dia a dia, vai de novo, arruma, não deu certo, faz de novo. Né? Eu cansei de... quando eu saía do set, assim, isso aí sempre foi muito difícil para mim. Não sei como é que as pessoas vivem isso, mas assim, eu fico com o negócio, daí aquela cena que eu fiz, eu disse, tinha mais disso para aproveitar, começar, e ela começa a voltar na minha cabeça assim, como uma ideia de o que poderia ainda desenvolver, né? Que é o que eu faço no teatro. Então, assim, um dia, funciona uma piada, então puxa para cá, faz isso, faz lá antes, faz mais rápido. O Oscar e o Zé Vitor, nessa peça que virou série, uma coisa assim, que eles faziam no teatro. Depois, na apresentação, foi o Werner e o Marcos Barreto. Aí eles ficavam apavorados quando eu entrava no camarim, 5 minutos antes de começar a peça, porque eu ia mudar alguma coisa. Tipo, aquela hora, em vez de dizer isso, eu disse aquilo, porra, agora também me disse aquilo. Eles ficavam putos comigo. Disse, não, vai que vai dar. Daí eles faziam e ficava bom. Né? Porque eu ficava assim, trabalhando em segundo plano o tempo todo. É um pouco o meu processo, assim, as coisas ficam no segundo plano, ficam andando. Aí uma hora elas nascem, tá? Eu fico incubando muita coisa dentro de mim. Bom, vamos para as considerações finais aqui. Na verdade, são as perguntas mais cruciais, assim, personalizadas. Bom, o que a crítica representa ou representou para você? Representa e representou, né? Enfim. A crítica. Sim. Tá, deixa eu só falar uma coisa um pouquinho antes, assim, que está, assim, em processo hoje, que é parecido com o que está acontecendo contigo, assim, eu estou num processo de preparação para editar os meus textos. Então, assim, são vários volumes que eu estou tentando organizar, né? Aí, por exemplo, não te falei, não sei se posso falar do teatro agora, né? Mas, de novo, né? Mas, por exemplo... Pode, claro, que pode tudo. A parte do feito com o grupo, né? Não pensa muito em Balé na Curva e a coisa... A Cabeça Quebra Cabeça, são três peças que são do grupo, né? Que vêm do grupo. Então, quero editar elas de um jeito. Depois tem as peças que eu nunca montei. Chá de Setembro, por exemplo. É um texto muito legal que eu nunca montei. Tem vários textos. Então, eu estou tentando reunir tudo isso e já entrei num projeto agora, vamos ver se eu consigo, agora em fevereiro, para fazer uma edição da obra, assim, até onde eu tenho, né? Deixar o registro de texto, porque o meu trabalho está muito guardado no computador e não tenho... Eu preciso ter um registro no papel, no livro mesmo, né? Pode ser e-book, etc., claro, né? Mas tem que ter um registro dessas peças, assim, eu acho que essa é a parte importante, assim, do meu plano nesse curto, médio tempo agora, daqui para frente, né? De editar os textos, né? Tá. Bom, volta. Sim, não, tudo bem. Não, mas você falou em curto, médio tempo, não,
Você tem muito tempo ainda, né? Eu quando entrevisto o pessoal que tem 80 anos, eu falo, quantos anos você tem? Pô, já tenho 81. Eu digo, mas você não tem 90 ainda? Ah, mas então tem tempo pela frente. Tu estimula a produção. Estimula. Então, assim, ó, eu notei que a crítica, ela teve várias funções, assim, na minha vida profissional. No início do teatro, eu levava muito em conta a crítica, mas também tinha uma crítica muito mais direcionada e especializada. Tu morou em Porto Alegre, então tu sabe que teve um bom momento que tinha 3 jornais funcionando diretamente em Porto Alegre, né? A Folha, a Zero Hora, o Correio do Povo, né? E mais outros, assim, né? Então tinha 3 críticos, né? O Antônio Rolf, o Décio Presser, Aldo Bino, né? Cláudio Eman, e que canalizavam todo o sistema assim dentro do teatro e foram pessoas fundamentais porque eles davam um viés assim da importância do teatro e do que aquilo podia significar na cultura, né? Com o tempo, a crítica foi perdendo espaço dentro dos cadernos de arte. Aliás, a arte foi perdendo, o caderno de arte foi diminuindo cada vez mais, direcionando para outros lugares, né? Então, aí ficou complicado, assim, hoje eu acho bem complicado a relação com a crítica, porque eu não vejo uma crítica muito sustentável nesse momento, principalmente aqui em Porto Alegre. O Antônio Rolf, o último reduto da crítica do teatro porto-alegrense. E ele foi, por questões pessoais, ele não quis entrar na Zero Hora. Quando fechou a Caldas Júnior. Então ele foi para o Jornal do Comércio, né? O Jornal do Comércio é um jornal de menor repercussão. Então ele leva público para o jornal. Não é o jornal que divulga e aí ele pega, o canal, não é ele, não é o jornal, né? Canal de crítica. Agora, o que eu te falei antes, vale de novo agora te reforçar. Quando a gente esteve no Rio, tinha muitos críticos. O Maxon, a Bárbara, tinha um outro cara lá do Dia, o Leonel Fischer, tinha muita gente que comentou minhas peças, assim, e ali no Rio, que tinha uma estrutura profissional mais desenvolvida, foi ótimo. Eu acho que ali no Rio, naquele momento, foi o momento que eu vi a importância do crítico, a relação com o crítico como um diálogo contigo e um divulgador e um sponsor, assim, um cara que, olha, vai ali, um curador, né? Um crítico curador, né? Que encaminha as pessoas para aquilo que estava. E hoje eu acho assim muito pobre porque não vejo espaço de discussão. Vejo cada vez mais difícil essa parte da crítica. Tá, mas o que representa para você como um todo, assim, né? Como um aspecto geral, o que a crítica representa para a tua persona? Sim. Foi o que eu perguntei. Tá. Olha, eu acho que a crítica é fundamental, porque eu sinto, para mim, pessoalmente, que algumas palavras que eu escutei foram fundamentais. Para mim seguir, para mim não desistir, ou para mudar meu caminho. Acho que a crítica... A minha primeira crítica foi do Caio Fernando Abreu, né? E eu me lembro até hoje. A frase que ele disse para mim, a primeira peça, Chapetu Futebol Clube, eu tenho de cor até hoje na minha cabeça. Então, tu já vê por aí, tu vê qual é a minha relação com a crítica. A frase que ele disse é assim, ó,
é nítida a inexpressividade de Júlio Conte. A frase, ela é exemplar, é de um escritor. É nítida a inexpressividade, já tem um paradoxo. E ele botou isso, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça até hoje. Não é uma, mas essa era uma que eu gosto de falar, porque ela tem um efeito paradoxal, assim, né, de desafio, e também é uma frase genial, né, que ela destaca a nitidez de uma coisa que é inexpressiva, né? Quer dizer, como é que uma coisa pode ser nítida e inexpressiva ao mesmo tempo? Então ela dá tira a gente da zona de conforto. Realmente. O que eu perguntaria lá no início, né? Se, na verdade, seria até a primeira pergunta, né? É que o que a dramaturgia representa, também representa, a palavra representa novamente. Mas o que ela significa para você, a dramaturgia? Né? Eu sei que é uma pergunta redundante, né? Representa. Essa pergunta é a pergunta mais importante que tu podia ter feito, né? Porque a dramaturgia, ela é o meu modo de pensar. Eu penso em dramaturgia o dia inteiro, né? Como uma coisa se estrutura, o que uma coisa tem a ver com a outra, aonde qual é a consequência de determinada combinação, determinada edição dramatúrgica. Esse é o meu dia a dia, inclusive no consultório, né? Então, assim, a palavra narrativa, ela é fundamental dentro desse processo de dramaturgia, e que se junta à questão do espectador e do ator, né, que é a ideia, né, tanto do ator como do espectador, de testemunhar uma narrativa. Assim, então, a dramaturgia é o coração do pensamento, porque ao mesmo tempo que ela edita assim, e dá coerência à incoerência, ou denuncia a incoerência dentro da coerência narrativa, ela está falando dos furos do nosso sentido, do nosso pensar, do nosso ser, e as consequências disso. É o preço que vai. E aí é toda a narrativa, assim, a estrutura aristotélica lá da falha trágica, o metron, a medida de todas as coisas desmedidas, a catástrofe, a repercussão e a catarse, pô, isso é a alma do pensamento. Qualquer pensamento que a gente vai produzir vai passar por uma espécie de dramaturgia. Tu pode dizer que essa dramaturgia seja uma coisa, seja economia, né? Se tu pensar em termos financeiros ou em termos empresariais. Tu pode dizer que isso aí que a dramaturgia é uma religião, se tu pensar em termos místicos, né? Ou pode dizer que ela é social, se tu pensar, aplicar ela dentro de um campo social. Assim, acho que a dramaturgia é a essência humana por excelência. E talento, assim, eu pensei que isso tivesse concluído. Está concluído. Certo. Tá vendo como é bom não fazer ao vivo? Sim, né? Imagino. Eu sempre falo para todo mundo antes de começar, olha que isso é que é respeito e carinho pelo trabalho de cada um. Eu sempre aviso. O respeito que eu demonstro é gravar, editar. Faz o seguinte, você assistiu a entrevista do Zé Adão Barbosa? Tá ali no canal. Você vai ver ali como é que fica o formato. Uhum. Assistiu ainda, né? Não vi do Zé. Do Zé Adão Barbosa é um que está pronto. Você vai ver se eu publiquei alguma coisa comprometedora ou não. Você vai ter a oportunidade de ver isso. O que importa é só a parte artística, né? Que não é a Caras, né? Sim, então, sim. Claro. A Caras aí seria outra coisa. Então ali tem. Eu vou te deixar o link aí depois. Tá, manda para mim.
e você dá uma assistida, que tá legal ali. Tá bom? Tá bem. Tá bom. Um grande abraço, então. Tá bem. Mantenha contato. Tá bem. Céu.